Ajude Leandro Gentil a divulgar a mensagem de Deus. Inscreva-se no canal e acione o sininho. A todos, amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Encontrou? Diga eu encontrei. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, diga EBD. Tá depois de Gênesis. E antes de Apocalipse, né? Versículo de número 1 diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. E tomaram os filisteus a arca de Deus e menearam da casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e e pô-lo no seu devido lugar. Amém? Senhor, nos ajuda nesta noite a entendermos um pouco mais da Tua palavra e da mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós aprendemos um pouco sobre quando Deus permitiu, vou dizer assim, né, que a arca fosse tomada, a arca fosse levada. Eu vou falar um breve resumo aqui, porque tinha algumas pessoas que não estavam na quarta-feira passada. Nós falamos sobre Icabô, foi-se a glória de Deus. Icabô, uma fase de derrotas. Nós falamos quando eles começaram a pecar diante de Deus, diante do povo, começaram a fazer as coisas erradas, e aí foi quando Deus permitiu que a arca fosse levada de Jerusalém. E após isso, eles passaram alguns momentos de dificuldades, de derrotas, de angústias, de agonias. E hoje nós vamos aprender sobre o retorno da presença de Deus, ou retorno da arca da aliança. Colocamos até aqui, resgatando a presença de Deus. A Bíblia diz que quando a arca do Senhor foi levada de Jerusalém, o povo de Deus começou a padecer algumas situações. Algumas coisas eles começaram a sofrer. Por quê? Porque na arca da aliança estava representada ali a presença de Deus. E quando eles perderam essa presença, uma forte angústia, uma forte sensação de solidão preencheu o coração deles. Uma hora que eles estavam com a presença de Deus, lá com a arca da aliança, o coração deles era preenchido pela presença de Deus. Quando a arca foi embora, eles começaram a sentir uma solidão espiritual, que agora era uma coisa nova para eles, sem a arca da aliança, sem a presença de Deus. E quando nós observamos a palavra do Senhor, aqui no capítulo de número 5, quando os filisteus levaram a arca para Asdode, de Ebenezer para Asdode, que era um local onde os filisteus adoravam Dagom. Dagom era um deus pagão, era um demônio, vou dizer assim, era um demônio quem os filisteus adoravam. E a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que eles levaram a arca, os filisteus levaram a arca e colocaram lá dentro do templo de Dagom, que era uma imagem, depois se você quiser pesquisar na internet,
Dagon tem uma imagem que representa este Deus, e colocaram a arca dentro do templo onde estava a imagem de Dagon. E eles colocaram lá, pensando que lá iam servir de local de esconderijo, sei lá, de depósito da arca. E depositaram a arca lá dentro, junto com esta imagem de Dagon. A Bíblia diz que passou a noite e a madrugada. Quando os filisteus foram lá dentro do templo olhar a arca, a Bíblia diz que a imagem de Dagon estava prostrada diante da arca. Ou seja, a imagem do demônio, do Deus que eles serviam, estava prostrada diante da arca da aliança. O que significa isso? Qualquer criatura, qualquer ser, é obrigado a se prostrar diante da presença de Deus. Todos os demônios, todos os deuses pagãos, qualquer outra criatura se prostra diante da presença do Senhor. Isso é para você saber o tamanho que é o teu Deus. Porque para os filisteus, Dagon era o verdadeiro Deus. E quando eles chegaram lá, que viram a imagem prostrada, eles ficaram atônitos, porque ninguém tinha ido lá de madrugada. E a Bíblia diz que eles pegaram a imagem e colocaram de volta na posição que era para estar, de pé. E passou mais um dia. Quando foi na segunda noite de madrugada, que eles levantaram de manhã para olhar onde estava a imagem, a Bíblia diz que a imagem estava prostrada e toda decapitada. Cabeça e membros cortados. Agora não tinha mais como Dagon ficar diante da presença de Deus em pé. Qualquer situação que afronta a presença de Deus tem que se prostrar. Se não se prostrar, é decapitado e destruído. O Deus que você serve é um Deus tão poderoso que o demônio ou ele sai ou ele é destruído. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Então a Bíblia diz que a imagem foi decapitada. Versículo 3 e 4. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre limiar, somente o tronco ficou a Dagon. O Deus que tu serve, irmãos, é poderoso. Nada se sustém diante dele. Tudo tem que se prostrar diante do Senhor. Vamos lá. E eles levaram para a arca de Deus a Asdod. E quando chegou a Asdod, onde ficava o templo de Dagon, a Bíblia diz que eles pegaram a arca e começaram a dar voltas na cidade. E eles começaram a ficar doentes. Doentes mesmo. E uma doença terrível. Eles começaram a ficar feridos na hemorroida. Todos os homens. A Bíblia diz que eles ficaram feridos na hemorroida nas partes íntimas. Ou seja, por terem roubado a presença de Deus, a arca, diante de Jerusalém e levado para Asdod, todos os homens ficaram feridos. A presença de Deus, irmãos, ela não é algo para a gente brincar. Eu não posso brincar de presença de Deus. Eu não posso brincar de ter a presença de Deus. Ou eu tenho ou eu não tenho. Eu não posso fingir ter a presença de Deus. Ou eu tenho a presença de Deus, ou eu não tenho. Ou você está na presença de Deus, ou você não está. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou a Dagon, ou a Deus. Não posso.
eu tenho que fazer uma escolha. E a Bíblia diz que eles foram feridos. Versículo de número 6 do capítulo 5. Culto de ensino, vamos ler. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e o feriu com hemorroidas, e Asdod e aos seus termos. Ou seja, ficaram doentes, ficaram feridos, por ter a arca do Senhor em local indevido. Olha só que poderosa, irmãos, esta palavra. Eu não posso brincar com Deus. Eles pensaram que levando a arca para qualquer lugar que eles quisessem, ia fazer um efeito. Para onde eles quisessem levar a arca, ia ser uma bênção para a vida deles. Mas não foi. Eles levaram a arca para local indevido e foram feridos. Isso representa o quê, irmãos? Nós temos que dar valor à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que valorizar aquilo que Deus entregou em nós. Aleluia. Depois, eles levaram a arca para Gate. Vamos lá. Capítulo 5. Versículo 6 nós lemos agora. E eles levaram a arca para Gate. Lá no versículo de número 9. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes secretas. Olha só o que aconteceu. Saíram de uma cidade e levaram para Gate. A primeira cidade, todos os homens ficaram doentes. Na segunda cidade, não somente os adultos, homens, mas também os pequenos. Olha que coisa terrível, irmão. Quando nós brincamos de presença de Deus, ou de ter a presença de Deus, não somente nós pagamos o preço, mas também os pequenos podem pagar o preço. Ah, mas é injusto. Tudo Deus permite com um propósito e com um objetivo, para que nós venhamos ter colocar um valor naquilo que Deus tem para nós. Eu não posso desvalorizar aquilo que Deus me entregou. Eu não posso desvalorizar aquilo que Deus colocou na minha vida, que é a presença de Deus. Eu tenho que valorizar a presença de Deus na minha vida. Porque se eu não valorizar, eu posso pagar um alto preço por conta disso. E eles pegaram a arca, levaram para Gate, e lá todos os homens, grandes e pequenos, ficaram doentes. Vamos lá, eu tô falando aqui toda a trajetória da arca, tá? Até a gente chegar no objetivo da mensagem. Depois, a arca foi levada para Ecrom, no versículo de número 12, vamos lá. E os homens que não morriam eram feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Olha só, irmãos. Deus permitiu situações tão horríveis para estes homens que brincaram com a presença de Deus, que o clamor deles subia até o céu. Meu Deus! De tão grande angústia na situação que eles estavam. Mais uma vez eu digo, vamos valorizar aquilo que Deus colocou em nós, que é a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Não adianta a gente vir para um culto e não valorizar o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo cantado. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Vamos lá, depois de Ecrom, a arca foi levada para Bet-Semes, no capítulo de número 6, versículo de número 19. Diz assim: E feriu o Senhor os homens de porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até
ferido o povo por 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago no meio do povo. Olha só. Agora levaram para Bet-Semes, e os outros lá até estavam brincando, né? Esses outros foram pior. Eles foram e abriram a arca para olhar o que tinha dentro. Meu Deus. Eles mal sabiam com quem eles estavam mexendo. Eles mal imaginavam o que eles estavam fazendo abrindo a arca, para ver o que tinha dentro da arca. E a Bíblia diz: os que não morreram foram feridos. O número de 50.070 homens feridos. Por quê, irmãos? Porque pegaram o que não era para pegar. Eita, é glória demais, né? Vamos lá, senão não vai dar tempo. Depois que saiu de lá, né? Saíram de Asdod, de Gate, de Ecrom, de Bet-Semes, eles viram, eles perceberam a gravidade que era estar com o que eles não poderiam estar. Eles perceberam a gravidade. E quando eles perceberam esta gravidade, eles levaram a arca para Kiriat Jearim. Capítulo de número 7, vamos lá. Então, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E aí eles pegaram e levaram a arca para a casa de Abinadab. E ali a arca ficou durante 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. A arca ficou lá, guardada. Irmãos, o período que a arca ficou longe foi mais ou menos este período aqui, de 20 anos. Que foi mais ou menos o período do reinado de Saul. Tá? Foi mais ou menos o mesmo tempo que a arca ficou na casa de Abinadab, até ela voltar para Jerusalém, foi 20 anos, o mesmo período do reinado do rei Saul. Isso é para a questão de conhecimento dos irmãos. Tá? E a arca ficou lá durante 20 anos. E quando a arca chegou na casa de Abinadab, que eles viram que não aconteceu nenhum mal, aí foi quando o profeta Samuel chegou no meio do povo e disse assim: olha, vocês precisam se arrepender. Aí eu vou começar a mensagem, o conteúdo da mensagem mesmo de hoje, tá? Eu falei da trajetória para os irmãos entenderem, porque às vezes a gente prega só a saída e a chegada, né? Mas a gente não fala sobre a trajetória que ela correu. Vamos lá. É o seguinte, chegada, né? Mas a gente não fala sobre a trajetória que ela correu. Vamos lá. É o seguinte. Preste atenção. Vamos voltar lá um pouco. A arca é tomada. O sacerdote Eli morre. Ofni e Finés morre. Acontece o Icabô, né? Foi-se a glória de Deus. O povo começa a perecer. E aí a gente começa a entender o que é que um crente desviado sente. O que é que um crente desviado sente? A gente começa a perceber aí. Porque quando a arca é levada, só fica uma sensação no meio do povo. O quê? Saudade. Ninguém sente saudade do que é ruim. Alguém sente saudade de quando ficou doente, quase morrendo? Quem sente saudade aí? Ninguém. Ninguém sente saudade de quando aconteceu uma tragédia. Ninguém sente saudade disso. Nós só sentimos saudade daquilo que foi bom para nós. E aí o povo começa a sentir saudade.
Eles escutam as notícias que estão acontecendo com a arca fora de Jerusalém e só sentem saudade, porque não valorizaram a arca enquanto estavam na cidade deles. Não valorizaram a presença de Deus enquanto estava lá. Aí depois, quando vai, aí dá valor, não é assim que acontece com a gente? A gente só valoriza quando perde. Quando está em nós, a gente não valoriza. A mesma coisa, né? Quando morre um parente, poxa, mas eu perdi tantos momentos com essa pessoa, era para me ter feito tal coisa, era para me ter dado tal coisa, era para ter mais perto, cada dia e tal, e tal, e tal. E quando morre, aí sente saudade. É a mesma coisa que o povo sentiu. Enquanto a arca estava lá, não davam valor, mas quando foi embora, aí começaram a sentir o peso da ausência da presença do Senhor. E aí então eles receberam a profecia do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 6, que diz assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. Disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Quando Samuel viu que o povo estava perecendo, o povo não sentia mais a presença de Deus, estavam perecendo, estavam morrendo, aí Samuel gritou: ei, povo, se arrependam! E eles se arrependeram, deixaram os seus falsos deuses, colocaram de lado os falsos deuses e adoraram somente ao Senhor. Quando é que vai ser necessário Deus chegar para você e dizer assim: coloque a sua prioridade em mim? Até quando vai ser necessário Deus falar isso? Será que vai ser necessário Deus permitir que a presença do Senhor seja retirada da sua vida para você começar a dar valor? Aí ficar só com aquela sensação: meu Deus, como era bom aquele tempo, que eu ia para a igreja, dobrava os meus joelhos, orava e sentia a presença do Senhor. Será que é necessário acontecer isso? Não! Não é necessário acontecer isso. Nós podemos hoje dizer assim: Senhor, conserva em mim a tua presença, conserva em mim a presença do teu Espírito Santo. Taramanabassuri me canta lamanai. Aleluia. Então o profeta conclama o povo ao arrependimento. E aí vamos lá. E passam-se aí 20 anos. Saul é colocado como rei, o rei de Israel. No período do reinado do rei Saul, no começo até que estava dando certo, mas depois ele, não vai ser o contexto da mensagem, depois ele começa a sair da presença, né, a sair da direção. E aí, Davi é aclamado rei em Israel. Vamos lá, para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia aí. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Resgatando a presença de Deus. Eu falei isso aqui uma vez, irmãos, eu vou repetir aqui. Você sabia
que existem pessoas que são usadas por Deus, né? Pessoas que são usadas por Deus, e pessoas que têm a presença de Deus. Nem todo mundo que é usado por Deus tem a presença de Deus. Sabia disso? Nem todo mundo que é usado por Deus tem a presença de Deus. Mas todo mundo que tem a presença de Deus sempre é usado por Ele. Sempre. Pastor, por que que muitas das vezes eu fico frustrado, né, com alguém, com certa pessoa, com uma profecia, ou seja lá com o que for, eu fico frustrado e não é de Deus e tal. Por quê? Porque nem todo mundo que é usado por Deus tem a presença do Senhor. Nem todo mundo. Vamos lá. Então, a Bíblia diz que Davi é aclamado rei em Israel. E depois que ele é aclamado rei, aí Deus coloca no coração de Davi para trazer a arca de volta. Para trazer a presença do Senhor de volta. Irmãos, o crente sem a presença de Deus, ele vai perecer. O crente sem a presença do Senhor vai perecer. O crente sem a presença de Deus perece. Nós não podemos, irmãos, de jeito nenhum, de forma nenhuma, nós não podemos perder essa presença. Precisamos cultivar a presença de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, a presença do Senhor, ela tem que ser conservada em nossas vidas. Ela tem que ser conservada em nós. Nós não podemos perder esta presença. Não podemos, irmãos. Sabe por quê? Porque estamos nas últimas horas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E sem a presença de Deus, ninguém vai subir no arrebatamento. Não adianta. Não adianta, eu posso vir morar dentro da igreja, mas se eu não tiver a presença do Senhor, eu não subo no arrebatamento. Não subo. Pode parecer até uma coisa sem lógica, né? Mas se não tiver a presença do Senhor, não adianta. Não adianta. Vamos lá. Davi sente o desejo de trazer a arca de volta. Versículo de número 4, no capítulo 6. E levantando da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Versículo de número 5. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. Imagina aí, irmão, a sensação. A arca está lá na casa de Abinadab. Davi chega com os 30 mil deles. Chega lá, pegam a arca, as pessoas que foram consagradas a pegar a arca. Escute só. Que eram quem? Os chocolate, para quem acertar. Quem sabe? Os levitas. Os levitas chegam, pegam a arca, colocam em cima do carro puxado por boi. Não tinha limousine, se tivesse era limousine. Pode ter certeza. Né? A arca não andava, não. Em cima do carro de boi. Colocaram a arca lá. E na hora que pegaram a arca, irmãos, eu imagino Deus restaurando a sorte do povo. A presença de Deus voltando para o meio do povo, aleluia. Quando eles pegaram a arca e colocaram em cima do carro, todos estavam felizes, dizendo assim: agora voltaremos a vencer as batalhas. Agora voltaremos a vencer as guerras, porque a presença do Senhor retornará para o nosso meio. Irmãos, quando você recebe uma bênção, quando você recebe a resposta de uma promessa,
ou a promessa é cumprida na sua vida, qual a sensação que você sente? Não é a vontade de sair correndo no meio da rua e gritando bem alto? Eu sou assim, quando Deus cumpre a promessa na minha vida, a minha sensação é de sair gritando aí para o mundo todo ouvir. A sensação que eles receberam aqui, irmão, foi maior do que essa. Porque simplesmente eles estavam vendo Deus trazendo de volta a presença dele para o meio do povo. Eles estavam observando a olho nu e vendo a fidelidade de Deus. Deus dizendo assim: eu vou restituir a minha presença no meio de vocês. Aleluia. E a arca vai para cima do carro. Mas acontece uma situação estranha. A Bíblia diz que o carro vai andando e balança, e a arca faz com que fosse cair. E Uzá, que era um dos filhos de Aminadab, cai no erro de pegar na arca. Pá. Na hora que ele pega na arca, a Bíblia diz que a fúria do Senhor vai naquela hora e mata Uzá. Morre na hora. Por quê, irmãos? Porque para você ter a presença de Deus, você tem que estar preparado. Para você ter a presença do Senhor, você tem que estar na posição correta. Quem é que foi consagrado? Volta lá no capítulo 7 do 1 Samuel. Quem é que foi consagrado? No outeiro, e consagraram Eleazar para que guardasse a arca. Não foi Uzá. Foi Eleazar que foi consagrado para cuidar da arca. Não foi Uzá. Aí Uzá, querendo dar uma de esperto, foi e pegou. Pensando que a desculpa, dizer assim, a arca ia cair, por isso que eu segurei. Não. Se você é determinado para uma coisa, faça aquilo que você foi determinado. Não tente fazer aquilo que você não está preparado para fazer. Dá uma de bacana, né? Não, não faça. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Vou até dizer para os irmãos aqui. Aprendi uma coisa há muitos anos. O pregador está aqui pregando e diz: quem quer receber poder de Deus? Irmãos, não venha se você não estiver em comunhão com Deus. Por quê? Porque o poder de Deus, quando a gente fala o poder de Deus, é a presença do Senhor. Aí o camarada vem na frente aqui todo bagunçado, em adultério, em prostituição, chega aqui, aí Deus coloca a presença, aí ele morre, irmão. Morre. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento, de que a presença do Senhor é algo sério, é algo profundo, é algo que nós precisamos respeitar com integridade. Amém? Vamos lá. E a arca sai da casa de Aminadab, passa por essa situação e vai para a casa de quem? Mais um chocolate. Obed-Edom. Vai para a casa de Obed-Edom. E Obed-Edom, de acordo com a história, ele era um homem pobre. Era um homem que não tinha bens. Mas a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-Edom e passa lá quanto tempo? 3 meses. E a Bíblia diz que Obed-Edom prospera em tudo. Agora eu olho assim, por que na casa de Aminadab não prosperou em 20 anos? O que prosperou Obed-Edom em 3 meses. Por quê? Porque na casa de Aminadab foi os homens que levaram a arca. Na casa de Obed-Edom foi Deus que levou. Olha só, irmãos. Na casa de Obed-Edom foi Deus que levou. Na casa de Aminadab foi o homem que levou. Quando é Deus que leva a presença,
onde a presença chega, prospera em tudo. Quando você vê a tua vida prosperando em tudo, é porque a presença de Deus está lá na tua casa. Quando você vê prosperando na saúde, no espiritual, no financeiro, no sentimental, é porque a presença de Deus está lá dentro da tua casa. É por isso que nós precisamos conservar esta presença. Versículo 11 e 12. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Eu imagino Obed-edom, irmãos. Já vão levar a arca. Já vão levar, deixa aí mais um mês, né? Por quê? Estava prosperando em tudo, irmão. Estava prosperando em tudo. Quando você se sente na presença de Deus, irmãos, você sente algo transbordando de alegria dentro de você, e você não quer sair de lá. Você não quer sair daquele lugar. E eu vou dizer um mistério para os irmãos aqui. Olha só o mistério. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva na presença de Deus, né? O local do paraíso, Deus estava lá. Colocaram ele na presença de Deus. Quando eles pecaram, Deus colocou a presença onde? No tabernáculo, né? Deus colocou a presença no tabernáculo. Depois Deus colocou a presença onde? No templo. Olha só o mistério. Depois do templo, Deus colocou a presença dele aonde? Em Jesus. E depois de Jesus, Deus colocou a presença dele aonde? No homem. Olha só, irmão, o poder que você tem. Deus faz o inverso do que ele fez lá no começo. Deus colocou o homem na presença, agora Deus colocou a presença no homem. Que tremendo, né, irmãos? E às vezes a gente não quer usufruir disso. Para finalizar, versículo de número 17. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a arca vai chegando em Jerusalém. E Davi, a Bíblia diz que Davi vai dançando e saltando de alegria. E todo o povo festejando ali. Todo o povo se alegrando, todo o povo jubilando, todo o povo gritando glória e majestade. E a filha de Saul, que está lá em cima olhando assim, fala no coração, eu vou dizer assim, murmura no coração, porque Davi vinha dançando. Irmão, quando você está na presença de Deus, não tem quem te segure. Não tem quem te segure, não tem quem te contenha, porque quando nós sentimos a presença de Deus, a vontade de sair pulando, gritando, festejando, dando glória, rodopiando, porque às vezes você vê aquele irmão rodopiando, caindo no chão, se batendo, irmão, é porque ele está feliz. Não segure, ele está feliz na presença do Senhor. Porque aquele mesmo irmão, quando era do mundo, pulava carnaval, pulava sei lá, fazia o que quisesse. Mas agora ele está na presença de Deus, é por isso que tem que saltar, pular de alegria, festejar mesmo. Amém? Resgatando a presença do Senhor. É a partir de hoje, irmãos. Resgate essa presença para a sua vida. Se você não estava mais tendo essa presença na sua vida, resgate ela a partir de hoje. E conserve ela dentro de você. Não perca esta presença por momento algum. Aleluia.
A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, não faça como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não faça isso, conserve essa presença em você. Você vai sentir Deus na tua vida, não troque ela por nada. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, Deus nos proteja e que nós venhamos usufruir desta presença todos os dias das nossas vidas. Amém? Ajude Leandro Gentil a divulgar a mensagem de Deus. Inscreva-se no canal e acione o sininho.